Estamos aqui para mais um encontro de terapeutas do site Guardiões da Luz. Nossos encontros são para esclarecimentos sobre as técnicas, sobre os processos do mundo holístico. Estou aqui com a terapeuta Mara Gonçalves, com a terapeuta Manon Braga e com a terapeuta Andréa Rico. Nós estamos falando, esses encontros, fazendo uma série sobre as feridas emocionais. Porque a ferida é algo que você está ferido, só que essa ferida não cicatrizou, ela não foi tratada, e de vez em quando ela inflama e dói, porque a dor dói. Não importa se isso aconteceu hoje, se aconteceu ontem, se aconteceu quando você tinha 10 anos, quando você tinha 3 anos. Você sofreu uma dor e essa dor vai continuar doendo até você cuidar, olhar para isso. E hoje nós vamos falar da ferida emocional, humilhação. A humilhação é quando você se sente humilhado. De repente, você nem foi humilhado, mas você se sentiu humilhado. Então, Mari, como é que é a humilhação para você? A ferida da humilhação, ela é assim. Isso já começa a acontecer já desde a gestação, né? Lá no ventre, porque quando a gente vem reencarnar, nascer, para tratar essa ferida, que ela já vem antiga, de outras reencarnações. Então, a gente vem para uma família, os pais, os genitores, geralmente eles também têm a mesma ferida. Eles sofrem da mesma dor, né? Da humilhação. E aí, ela começa a se manifestar de 2 a 4 anos, já pequenininho, né? E como a Josenice trouxe, a gente se sente humilhado, e além do que, essa própria vida, essa reencarnação que eu vim para resolver isso, coloca a gente entre as pessoas, né? A gente atrai pessoas e circunstâncias em que eu vou vivenciar essas situações para meio que cutucar essa ferida, para eu ir em busca, olhar para ela, saber que eu tenho, porque às vezes a gente não sabe que tem, às vezes não, a gente não sabe que tem a ferida. O que você me diz, Manon? Sim, Mara, é isso mesmo. Então, assim, a humilhação, né, ela é um sentimento ali de inferioridade, né? Quando alguém, um outro, rebaixa, podendo ser, né, uma pessoa, um grupo de pessoas, e então isso vai estar afetando ali a autoimagem, né, da pessoa, e consequentemente isso vai refletir na sua baixa autoestima, podendo gerar, né, depressão e sintomas assim, até mais graves. E é interessante assim ressaltar que a humilhação ela pode estar acontecendo em vários contextos. Por exemplo, a humilhação no ambiente de trabalho. E isso é, inclusive, né, quando um chefe fica denegrindo ou dizendo, né, que a pessoa não é capaz, ou que o trabalho não está bem feito, e faz isso de uma maneira, às vezes, vexatória, né, perante outros colegas de trabalho. E essa situação, por exemplo, esse tipo de humilhação no ambiente de trabalho, isso é até tem um respaldo, uma proteção jurídica na própria CLT, né, na legislação trabalhista. Então, ali fala sobre, tem normas que resguardam essa proteção do trabalhador, porque isso, né, traz assim, consequências lastimáveis no ambiente de trabalho, né, que a pessoa às vezes fica tão oprimida que ela não consegue nem se dirigir ao local de trabalho, em função, né, dessa opressão, desses movimentos tão constrangedores, que às vezes não só a subordinação do chefe para com o seu subordinado, o seu empregado, mas isso também pode acontecer na mesma hierarquia, entre próprios colegas de trabalho, né? Então, isso é uma questão. E trazendo também outra fonte, né, jurídica legal que respalda a questão da humilhação é na Lei Maria da Penha,
que vai falar, né, dentro dos relacionamentos íntimo-afetivos, não só isso, mas dentro da própria família. Então, porque a humilhação, ela traz ali uma violência moral, uma violência psicológica, que a pessoa, às vezes, vai se sentindo tão mal, né, que ela, às vezes, fica muitos momentos, assim, paralisada, que às vezes não consegue se defender, às vezes não consegue nem pedir ajuda. O que você acha, Andréia? É isso mesmo. E aí eu quero ressaltar também o que a Mara falou, que a criança, ela desperta essa ferida mais ou menos de 1 aos 3 anos. E essa ferida é despertada sempre pela pessoa que está criando ela. E, às vezes, pela mãe, né? Logicamente. E o que ela sente, a criança? Ela sente que a mãe, em algum momento, a mãe tem vergonha dela por alguma atitude que ela fez. E aí ela começa a olhar para isso e a se sentir meio inferiorizada. E também pelo genitor, né, que seria a mãe, no caso, ou o pai, mas mais é a mãe que estiver cuidando dela, que a mãe é muito controladora, e aí ela se sente com falta de liberdade, né? E aí, neste momento, ela começa a se sentir assim, com vergonha dela, do corpo dela, são aquelas pessoas que também, no físico, elas vão ficando um pouco mais fortinhas, elas vão criando uma capa de gordura no corpo, porque ela começa a andar mais lento, ela não quer se expor muito, e aí ela sempre está para baixo, sempre ela é a pior de todas, e aí ela se sente mesmo aquilo que a Manon falou, né? A baixa autoestima, né? Então vai criando tudo isso. Então qualquer ato que pode ser uma coisa simples que a família às vezes nem está olhando para isso, mas qualquer coisinha para ela já é humilhado, ela já está sendo colocada para baixo, ela é a inferior, ela é a menos daquela família, vamos dizer, o patinho feio, né? Então, ela sim, e ela ela tem vergonha de tudo, então ela tende a se esconder um pouco, então ela não quer aparecer muito, então é aquela pessoa aí assim, que quer sempre, não vai se jogar numa situação, ela sempre vai esperar para atuar em alguma coisa. Então, essa é a ferida, assim, onde começa, onde que desperta essa ferida da humilhação, né? E aí ela vai tanto se colocando para baixo, que se torna uma outra ferida, que é a do masoquista, né? Que sempre ela quer ela é a ruim, ela pega tudo nas costas, ela nunca é a melhor, sempre é a pior, e aí temos que olhar muito para isso, então cuidar lá na frente, olhar lá na frente, lá quando criança, o que aconteceu, como que ela era criada, o que ela olhava, como que ela olhava para quem estava cuidando dela, né? Então é isso que nas terapias a gente vai buscar, né? Né, Jô? É verdade, porque assim, se uma criança é chamada de porca, se uma criança é chamada de bagunceira, se uma criança é chamada, você é burro, e não sei o quê, você é um pateta, você é um bobo, o que a criança vai pensar? Eu não sou nada. Vai desenvolver o quê? Uma baixa autoestima tão grande que ela realmente não vai conseguir fazer nada. E ela sempre vai se achar o pior, o patinho feio da galera. E o pior de tudo isso é que ela vai atrair mais do mesmo, né? Ela sempre vai achar pessoas, o quê? Que vai maltratar ela. Porque como ela sente vergonha de si própria, ela sente vergonha do corpo, ela sente vergonha de tudo dela, ela começa a se segurar. E aí uma outra pessoa que é mais expansiva cai em cima. Porque a gente sabe que existe crianças que não são anjinhos, né? Se vê que o outro coleguinha é mais bobinho, cai em cima mesmo. Ué, normal.
Criança, ela não sabe o que é certo e o que é errado. Ela está ali manifestando o que ela é, a essência dela. Então, se você cria o seu filho humilhando o seu filho, presta atenção. Porque você está fazendo que no futuro seja um adulto muito, muito, muito mal consigo mesmo. Uma pessoa que não se valoriza, uma pessoa que não se dá valor naquilo que ela é na essência. Que nós todos somos perfeitos do jeito que somos. Nós todos temos habilidades. De repente, se a minha habilidade não é para alguma coisa, mas é para outra. Todos nós temos múltiplas habilidades. E nós somos lindos do jeito que somos. Sabe? A gente tem que aprender a aceitar o nosso corpo, aceitar o nosso jeito de ser, aceitar o que a gente recebeu dos nossos pais. É aceitar. E se eu quero diferente, eu mesma vou buscar o meu diferente. Se eu quero uma coisa diferente na minha vida, vou lá atrás. O que eu tenho que fazer? De repente, eu tenho que estudar, fazer um curso. Se eu quero diferenciar a minha vida, eu não quero viver a mesma vida que a minha família vive, eu tenho que buscar o que eu quero. Agora, uma pessoa com baixa autoestima, ela não vai conseguir sair do lugar. E, além disso, vai trazer muitas doenças. Porque isso vai somatizando, somatizando, somatizando. É aquela pessoa que fica presente para todo mundo, fica sendo a boazinha para todo mundo, é aquela pessoa que está sempre, né? O outro grita e ela cala a boca, e por dentro ela está engolindo o sapo, ela está engolindo o sapo, ela está engolindo o sapo. Isso vai gerar o quê? Doença, inclusive física, não é só mental, emocional, doença física também. O que você acha, Mara? Então, como a Andrea trouxe, porque as feridas emocionais, toda ferida que a gente tem, para a gente se defender, se proteger, como uma proteção nossa, para a gente não ver essa ferida, essa dor que tem em nós, a gente cria como se fosse uma espécie de... Espécie não, é uma defesa mesmo, né? Uma máscara. Cada ferida tem uma máscara. E no caso da ferida da humilhação, a máscara é o masoquismo. Então, é o masoquismo no sentido assim que a Jo falou, ela acaba trazendo tudo para si. Como se ela pega, ela se culpa porque o outro errou, ou quando ela não atrai para si situações humilhantes para ela ser humilhada, ou ela humilha alguém, é como se ela humilhando alguém, é como se ela estivesse humilhando ela mesma. O que essa ferida gera, por exemplo, na vida? Por ela, como já foi falado aqui, ela começa a se manifestar e aparecer em tenridade dos 2 aos 4 anos, 3 anos. É nesse período que começa a se formar a nossa sexualidade. Então, eu vou falar masoquista como a pessoa que tem a ferida da humilhação. Então, o masoquista, ele tem muitos problemas com o sexo. Embora ele tenha muitos desejos, vontades lá dentro, mas ele oprime aquilo, porque ele acha que o sexo é sujo, que é feio, por ter vergonha do seu corpo, mas lá no fundo dele, ele é até uma pessoa caliente para isso. Mas essa condição, essa ferida, faz com que ele reprima isso, por ter vergonha, como se o sexo é feio. E ao passo que, quando nós vamos percebendo a nós, buscando uma ajuda profissional, um terapeuta, identificando todos esses sintomas dessas feridas e percebendo
qual é a ferida que eu vim tratar nessa reencarnação, observando o corpo, como a Manon falou, né? A gente vai se curando dela. E alcançando a cura, a gente também se liberta dessas enfermidades que vai somatizando e trazendo. Mas tudo isso é um processo que precisa a ação, o movimento da pessoa, identificar que você tem isso, todos nós temos, eu tenho, não essa da humilhação, tenho outras, né? Eu vim para tratar em mim. E aí, este é o processo da cura, é olhar para aquilo. E até como a Andrea falou que a pessoa tem o corpo um pouco mais cheinho, vai olhando para isso, em vez de ir atacar, tratar no físico, fazer regime, tal, ela tratar a alma, né? Com ajuda profissional, terapeuta, ela vai perder peso, vai eliminar, porque aquilo que a gente perde, a gente pode achar de volta, né? Quando elimina, não acha mais. E aí, meninas? E aí, Manon? Mara, quando a Jo estava falando sobre crianças, me remeteu aqui a questão do bullying, quando se fala de humilhação, né? E o bullying não é só entre crianças, não, tá? Entre adultos isso também acontece, infelizmente, às vezes até pior, né? Às vezes de uma maneira consciente ou não. Então, o bullying em qualquer aspecto, né? Ali, e o bullying, ele vai remeter a, geralmente, situações de preconceito, né? Em relação à cor, em relação à opção, né? Da sua sexualidade, em ideologias, a gente vê, né, questão política, então, que seja. E lamentável, né? Isso é muito triste, acontece corriqueiramente. E às vezes quem pratica esse bullying, humilhando o outro, né, entende e faz aquela atitude como uma brincadeira, né? Mas olha o nível, né, da brincadeira. E qual é a intenção? Mesmo que não seja na intenção de ferir, na verdade, né, os danos são, assim, tensos, muito tensos. E o que eu queria trazer aqui é assim, a gente sabe que é muito comum a questão assim, de relacionamentos, né, relações tóxicas. E aí, num relacionamento tóxico, né, como que você vai estar identificando o que você pode fazer com isso? Porque como que você vai agir em relação a uma pessoa que te trata mal, né? Que te humilha, que te denigre, que não te dá valor, que te subestima. Então, assim, todo mundo merece ser tratado, né, com respeito. E para que você possa garantir isso, né, é importante assim, um posicionamento energético. E se você não tem essa sustentação consigo mesmo, nós aqui como terapeutas, né, estamos aqui justamente para ajudar. Então, assim, e se alguém, você está passando por essa situação, né, de estar sendo maltratada, humilhada por alguém, né, uma das sugestões é o quê? Buscar conversar com essa pessoa e poder explicar e mostrar, né, que aquela atitude, aquele posicionamento, você não está se sentindo bem, aquilo está, né, te afetando de determinada maneira e que você, né, não gostaria que aquilo se repetisse. Então, né, tenta ali um diálogo, uma conversa para que o outro perceba que aquilo não está sendo legitimado, que você não está aceitando aquilo, que às vezes o outro faz e nem percebe, nem se dá conta o quanto que está né, maltratando ali o ofendido. E aí também uma orientação, né, de distanciar desse ofensor. E em caso assim, que a pessoa, né, insista em ficar reiteradamente ali maltratando, humilhando, fazendo, é um posicionamento até de que você se afaste, né, de um relacionamento tóxico, porque tudo tem um limite. Então, cabe a você impor esse limite. E se você não está em condições, né, de se posicionar e de impor os limites, né, e de se bancar no sentido de dar um basta, assim, chega, até aqui você vem, aqui não. Se você não consegue hoje fazer isso por si só, provavelmente você precisa de uma ajuda para estar te estruturando, né, justamente a estar resgatando ali sua autoestima, né, sua força, se sentindo valorizada, se sentindo merecedora, se sentindo respeitada, para que você possa exigir o respeito do outro. Porque também, a partir do momento, né, que você não se respeita, você não se vê nesse valor, você não consegue colocar isso de uma maneira energética perante o outro. E não precisa, né, gritando, não é xingando, não é brigando, mas é um posicionamento energético, né, de se colocar de uma maneira digna e de dar um basta
naquela relação que, né, é tão conflituosa e traz tantos danos. O que você acha, Andréia? É isso mesmo, Manon. E uma coisa assim, também quero trazer, é que assim, ele mantém-se muito focado na necessidade dos outros, né? Só que quando ele é colocado assim na parede para falar o que ele necessita, qual é a necessidade dele, ele não sabe. Ele não sabe nunca o que ele gosta, qual é o sentimento dele, ele não sabe opinar, porque ele vive só vivendo a vida do outro, porque ele quer sempre agradar o outro, para que, então, tenha aquela dependência, cria-se uma dependência emocional, né? Porque a pessoa que tem esta ferida, a pior coisa para ela é ser livre, a liberdade. Quando ela é livre, quando perde um ente querido que está muito próximo, e aí ela não tem mais ninguém ali naquele momento, ela se sente perdida. Por quê? Porque a vida dela é em função do outro, de estar sempre satisfazendo o outro a todo momento. E quando isso quando ela acha que não está satisfazendo o outro, vem a culpa. E aí ela sente muito culpada por tudo. Tudo que acontece, ela se coloca que ela é a culpada. Por mais que ninguém falou nada, mas ela coloca essa culpa muito grande nela. Né? Então, tem muita dependência, tem culpa, e não consegue ter essa liberdade. Ela gosta, ela prefere ficar sempre à sombra do outro. E também essa necessidade assim, de estar sempre fazendo para o outro, ela não se encontra, e aí ela sai da essência dela. Ela vive sempre o outro, e aí ela fica sofrendo. Ela sofre calada, como, né, uma de vocês falou aí, mas não expressa, não se permite ter prazer na vida, ter alegria, ter leveza, porque como ela está fazendo pelo outro, e às vezes aquilo não é a essência dela, e ela sofre, porque enquanto ela não satisfaz ela mesma, ela não vai encontrar felicidade, né? Então, é isso que a Manon falou, a Mara, a Jo, que na psicanálise, nas terapias, que a gente vai ajudar a pessoa a ter consciência do que está acontecendo com ela, o porquê ela está tão triste, por que ela sempre está com aquele sentimento de sofrimento, por que ela não consegue se libertar de alguém que está fazendo tão mal para ela. É nessas questões que a gente vai sempre buscar essas feridas, né, Jô? Exatamente, porque quando a gente se ama, a gente quer o melhor para quem? Para a gente. E esse negócio de ser a agenda do outro, eu mesma fui uma pessoa que eu era assim. Eu era a agenda de todo mundo. E onde é que eu estava? Em lugar nenhum. Né? Aí, quando eu comecei a fazer terapia, foi que eu fui acordar que o meu valor era a liberdade, justamente o que eu nunca tive. Eu não tinha liberdade. Eu queria liberdade, mas não tinha, porque o meu senso de dever era maior do que o meu desejo de liberdade. Então, eu achava que o dever tinha que vir em primeiro lugar. Enquanto isso, eu fui adoecendo. Adoecendo. Eu só vim acordar quando comecei a fazer terapia. É por isso que eu sou terapeuta profissional hoje. Porque eu senti na carne o que são as doenças emocionais. Eu senti na minha carne, na minha pele. Então, quando eu falo que as terapias funcionam, eu falo por causa própria, porque em mim funcionou. E se funcionou em mim, funciona em todo mundo, é só querer. Se você buscar o tratamento adequado com uma terapeuta capacitada, né? Tem que ser uma pessoa que seja certificada, né? Com uma experiência realmente naquilo que ela está fazendo, que seja uma pessoa certificada e de excelência, como temos lá no nosso site. Por quê? Porque a gente estudou para quê? Estudou
muito. A gente se prontificou a aprender todas as técnicas para poder aplicar com sabedoria. E se eu digo para você, tratamento terapêutico, holístico, resolve, é porque resolve. Porque resolveu para mim. E hoje eu me sinto uma pessoa livre. Eu não saio de casa porque tem um monte de problema aí. Teve esse Covid que me deixou trancada em casa 2 anos. Mas eu me sinto livre. Porque não é a liberdade física, é a liberdade emocional. Hoje eu sei expressar aquilo que eu quero expressar. Eu não sou mais agenda de ninguém. Se eu posso ajudar, eu ajudo. Se eu não posso, eu digo, sinto muito, mas isso aí eu não posso fazer. Pronto. E não vou sentir mal por causa disso. Porque hoje eu me reconheço. Eu tenho consciência do ser humano que eu sou. Eu tenho consciência das minhas habilidades. Eu tenho consciência das minhas fraquezas. Eu tenho consciência de mim. E continuo ali, estudando para aprender mais. Para ser realmente uma terapeuta de excelência. Porque as coisas, cada dia, vão fazendo novas descobertas. E agora, nós temos muita técnica fantástica. Que realmente você faz aquela técnica e a pessoa sai dali outra. Tem acontecido conosco, nos nossos assistidos. Então, se você se sente envergonhada, se sente culpada, se sente menosprezada, desvalorizada, está na hora de você tomar uma atitude. Colocar o seu amor próprio para cima. Para você viver a sua vida na sua essência, em quem você é de verdade. Então, Mara. Pois é, então, toda essa questão da liberdade, né? Porque o fato é assim que quando o indivíduo está vivenciando esta ferida da humilhação, na real, ele tem medo da liberdade, tem pavor da liberdade. Por quê? Ele até, talvez queira a liberdade, mas a ferida ela pode ser tão grande, tão profunda, tão forte, que o que é essa quando vira a liberdade para ele, o que vai acontecer? Clica em ilimitado, não tem limite, e o indivíduo com a ferida da humilhação, o masoquista, como eu falo, ele é limitado. Ele precisa do limite. O limite deixa ele confortável, né? Um conforto, porque a dor, né? Ele suporta aquela dor. Então, essa condição de estar limitado deixa ele relativamente confortável. Então, a liberdade, ela é um terror para ele, porque vai tirar ele da condição da dependência, daquela dependência emocional, das relações de dependência. Então, e quanto à questão dele não se dar o prazer, eu queria falar aqui para os nossos ouvintes, quem vai assistir este vídeo, observar você. Você é uma daquelas pessoas que, tipo, trabalha, tem lá seus recursos, mas não se dá o direito de ter uma roupa boa, de qualidade, a famosa marca, né? Não precisa ser marca, mas uma roupa legal, né? Em que você se sinta bem dentro daquela roupa, ou dar para si coisas que você, olha, você gosta. Você pensa, tá, poxa, eu queria tanto ter um óculos de sol desse, ou um perfume desse, ou uma roupa tal, um carro tal. Você até tem o dinheiro, mas você emprega em outras coisas, porque você não se julga merecedor. Aquilo que você até pode comprar, não se dá para si. Dá para outras pessoas
coisas de qualidade, boa, às vezes para o seu entorno, mas para si mesmo você compra aquela qualquer coisa tá bom, fica em casa toda desleixada, largada e não se cuida para nada, e de repente chega uma visita, você abre a porta e fica tomada de vergonha porque você não estava vestida adequadamente e não se solta. Se você quiser ficar com a roupa de 3 dias atrás suja, você está no seu espaço. A outra pessoa que tem que ficar na dela. Então, se essas coisas lhe incomodam, você observa em você que pode ser essa a ferida que você veio para tratar. Você ajeitou tudo lá antes de nascer para que você viesse curar essa ferida definitivamente da sua alma, porque o corpo, a terra vai comer, a sua alma vai ficar. E é na alma que tá, e não no corpo. É isso. Fala, Manu. Certo. E eu queria trazer aqui também uma reflexão sobre, assim, o que leva, né, uma pessoa, afinal, a submeter essa ferida da humilhação? Então, assim, qual é o ganho secundário disso? E quando a gente pensa na situação, isso é muito comum, por exemplo, no relacionamento íntimo afetivo, pensar, né, o homem subjugando a mulher, mas o oposto também acontece, né? Pode não ser tanto, mas também acontece. A mulher subjugando o homem. Por exemplo, né, foi falado muito a questão da infância e tudo, então os pais subjugando, humilhando os filhos. E na velhice, os filhos que fazem, né, essa humilhação, esses maus tratos em relação aos pais. Então, sempre assim, abrir um leque de visão e ver, olha só, em quantas situações, em quantos contextos, né, essa questão da humilhação, ela pode estar ocorrendo. E assim, é importante assim, a gente pensar o quê que eu queria trazer aqui? Assim, por que o outro tenta diminuir? Né? Por que o outro faz questão, né, de humilhar? Então, por exemplo, de repente, né, numa relação, no casamento, por exemplo, né, o outro não quer ter iniciativa de sair, né, de romper aquele relacionamento que de repente não está mais satisfatório, mas ele faz questão de manter o outro ali, né, e submetendo ele ali aos maus tratos, né, o que fala, os comentários, e isso por quê? Porque às vezes o outro se sente melhor, né, e o que a gente entende? Que atrás de uma pessoa que fere, existe uma pessoa ferida. Então, às vezes, ali até um mecanismo de defesa do outro, né, de estar agredindo, de estar humilhando, e também, de repente, foi por quê? Ele aprendeu, foi o que ele aprendeu, foi o que essa frieza, essa indiferença, né, a falta de amor, então ele não sabe fazer diferente, ele não sabe dar diferente, porque, né, cada um dá aquilo que tem, aquilo que sabe, aquilo que conhece. Mas não significa que você, né, deva se submeter a isso. E aí, então, como que você pode dar a volta por cima, né, e em relação a quem está te humilhando quando você está nesse processo? Então, reconheça que isso está acontecendo, né, permita sentir essa dor, mas não significa que você vai ficar nessa dor. Então, justamente, né, olha para aquilo e não sair da questão, né, da negação, de achar que não está acontecendo ou minimizar, fingir, não, está tudo bem, é isso mesmo, né, e vai se submetendo a tantas situações humilhantes. Então, enxergue, reconheça, permita sentir essa dor, né, busque ali uma rede de suporte. De novo, estamos aqui, né, como técnicos, como profissionais, como terapeutas para auxiliar, e também, né, faça um movimento para poder estar saindo né, dessa subjugação, porque se você quer um resultado diferente, você tem que ter atitude diferente. E como foi dito, né, o amor próprio, né, não é egoísmo. Então, você buscar ajuda, né, no autocura e sair dessa zona, né, tão tormentosa, faz tão mal. O que você acha, Andréia? Sim, e só uma colocação também, que essa pessoa, ela tem medo de expressar o que ela gosta, tem medo de expressar até palavras, com medo de que o outro não vai gostar dela, né? Com medo que ela seja humilhada novamente no pensamento dela, né? Então, ela às vezes se retrai, às vezes não fala, ou até se torna aquelas pessoas que vivem contando piadinhas, que vivem numa alegria superficial, né? Mas lá dentro dela, ela quer esconder quem é ela mesma.
né? E ela vai, algumas vezes, colocar toda essa energia na alimentação. E aí ela come, come, come para quê? Para preencher algo que está vazio dentro dela, que ela não consegue expressar, né? Então, uma coisa que também a Jo falou aí sobre as terapias, e a Mara também falou de você se permitir a comprar algo por você, a fazer algo por você. A terapia, gente, é você, em primeiro lugar, fazer algo por você mesmo, né? Independente de meio material, não. Você tem que estar bem em todos os sentidos, energeticamente, fisicamente, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. E aí, quando você está em equilíbrio, você consegue olhar ao redor e se expressar como você quer. Você tem essa coragem, vem lá ali de dentro, que olha, eu posso agora. E muitas vezes a pessoa sabe que precisa de ajuda, só que ela vai empurrando e vai falando, não, hoje não, amanhã não, este mês não, este ano não, e vai empurrando, e aí vai passando os anos e vai ficando pior. Por quê? Porque aí começa a ter os problemas físicos, porque tudo que está aí no mental, no emocional, que não é curado, chega no físico. Aí ela fica, ó Deus, ó céus, eu tenho dor aqui, eu tenho dor ali, eu sou uma coitada, eu vivo doente, e aí fica aquela bola de neve. Então, dá tempo, sim, temos várias técnicas, várias coisas que vamos poder ajudar a melhorar, e a partir do momento que a pessoa se sente bem, se ela se sente livre daqueles preconceitos, ela vai se curando, a autocura, porque se você adquiriu esses desequilíbrios em você, você também pode se autocurar e pode se melhorar cada vez mais. Então, não tenha receio e restrição de se olhar. Não, eu agora vou me cuidar. E aí vem a vontade de comprar roupa, vem a vontade de passear, mas em primeiro lugar é se olhar. Né, Jô? Com certeza. Porque quem ama em primeiro lugar a gente é a gente mesmo. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Se eu tenho amor dentro de mim, eu vou doar amor para a humanidade inteira. E as pessoas que estão ao meu lado vão ser as primeiras a receber esse amor. E assim, eu mesma, eu passei por um longo período me relegando a terceiro plano, nem era mais segundo, terceiro. Porque né, eu já estava chegando numa idade, né? Então eu achava, não, agora eu estou idosa, então agora está na hora de eu, né, pendurar minha chuteira ou minha sapatilha de bailarina. Mas não, idade não tem nada a ver com isso. Porque eu conheço pessoas jovens que pararam de viver. Porque o que acontece muito com uma pessoa que tem uma ferida emocional, seja ela qual for, elas param de viver, porque ela está na dor. E não existe espaço para duas energias. Ou você tem a alegria, ou você tem a tristeza. Ou você tem a dor, ou você tem a saúde. Não tem saúde e dor junto. Não tem alegria e tristeza junto. Mas a gente ainda vai continuar muitos papos sobre isso, porque o nosso tempinho acabou. E eu peço que vocês deem um joinha, compartilhem, se inscrevam no canal, porque nós temos vários assuntos de interesse geral. Se inscrevam, compartilhem, dê o joinha. E até o próximo encontro com mais um assunto bem aprofundado. Bye, bye. Que a gente faz com amor, né?